Bom, primeiramente, boa tarde. Alguns eu já conheço, outros estão a primeira vez, o primeiro contato. Obrigado pela WCA, Alexandre Olívio, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e poder apresentar a Risco Consultoria. Obrigado, Bonilha, que brilhante exposição. E assim, como a gente conversou no intervalo, apresentou 10% do que ainda pode ser feito com todo esse software, né? Para mim, só esse 10% já me fico maravilhado. Eu acho que é por aí, eu acho que o caminho é esse. A tecnologia diminui custo e aumenta a segurança, tanto real quanto a sensação de segurança para todos os condomínios. Tá? A minha pretensão aqui hoje é só fazer uma pequena apresentação da Risco Consultoria para todo mundo. No mercado em Ribeirão nós somos novos, eu vou falar um pouquinho mais da empresa, mas a Risco ela vem já de uma parceria entre eu e meu sócio. Eu só estou introduzindo isso antes porque hoje era para ele estar aqui, infelizmente não pôde, e eu só queria pedir desculpas pela ausência dele, né, que foi falado para que ele viesse, mas a ausência dele, nós tivemos uma urgência com o cliente, ele não pôde estar aqui, tá bom? Só falando um pouquinho de mim, a parceria nossa, meu sócio vem da área de segurança privada e eu venho da área de segurança pública. Tenho 25 anos na área de segurança pública, fui policial civil durante 7 anos, trabalho na Polícia Federal faz 18 anos, sou empresário também, sócio proprietário da Risco Consultoria, trabalhei 25 anos na área de entorpecente, na inteligência da Polícia Federal. Tenho cursos, pertenci ao grupo da CIA durante 3 anos, tenho curso com a SWAT, operações especiais e vários. Sou professor da Academia da Polícia Federal em Brasília, na área de tiro, na área do setor operacional. Também realizo palestras e sou sócio proprietário da Risco Consultoria. Sou formado em Direito, tenho pós-graduação em Execuções de Políticas de Segurança Pública. Essa junção com o meu sócio se deu perfeitamente por ele ter vindo da área de segurança privada e eu de segurança pública. 2 caras que gostam muito do que fazem e os 2 especialistas na área que se propuseram a fazer. Dentro da polícia ainda sou um dos profissionais que executaram os manuais da Polícia Federal na área de abordagem, entrada em residência, abordagem de veículos, abordagem pessoal. Tenho curso na área de gestão de crise, gestão de projetos e análise e gestão de riscos patrimoniais também. Em 2008, nós resolvemos nos unir por um acaso. Ele, na empresa da qual ele trabalhava, me pediu apoio, né? E eu ajudei em algumas questões na área de investigação empresarial. Fomos muito felizes, eu estava licenciado da polícia à época, fomos muito felizes na área de recuperação de desvios de soja para uma grande cooperativa da nossa região, talvez uma das maiores da América do Sul, a Carol de Orlândia, eu posso falar, já infelizmente se foi, né? Mas foi uma das maiores cooperativas da América do Sul. E nesses desvios de soja conseguimos recuperar vários desvios para elas. Foi aí que nós decidimos, nós vimos que a gente tinha um certo futuro. E trabalhamos nisso oficiosamente, né, até 2012, quando um cliente, para a contratação da Risco Consultoria, que na época não era Risco, ela exigiu que tivesse um CNPJ. E foi aí que nós decidimos criar a Risco Consultoria com CNPJ a partir de 2012. Estamos aí há quase 6 anos no mercado. Criamos um projeto totalmente nosso, sem copiar de ninguém. Foi aí que surgiram as análises de risco da Risco e juntamente com as investigações empresariais. Tá? A análise de risco surgiu como um produto novo. Nós fomos criando o nosso método e criando profissionais também especializados nessa área. Os serviços que a Risco faz: análise de risco, gestão dos riscos, projetos integrados de segurança, barreiras físicas, treinamento, prevenção de perdas, políticas, normas e procedimentos. Análise de risco em si, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, e gestão do risco também. Os projetos integrados de segurança, só para falar um pouco sobre o nosso palestrante anterior, os projetos integrados de segurança é o que nós aplicamos com a tecnologia oferecida pelo Bonilha. A criação de centros operacionais, vou falar um pouquinho mais para frente também,
onde integramos o homem, as barreiras físicas, as barreiras eletrônicas, um software de inteligência, a gente agrega inteligência no projeto, fazendo com que esse projeto se comunique inteirinho, comunicando o homem, o cliente, a máquina, a barreira física e tudo mais, evitando assim, diminuindo o custo, evitando sinistros e causando e elevando a sensação de segurança para o cliente. Aí, individualmente, após a análise, também fazemos projetos com as barreiras físicas, os treinamentos relacionados e correlatos a esses clientes, tanto empresas quanto condomínios, quanto empresas de agronegócio, que foi de onde nós viemos com a cooperativa. Os planos de prevenção de perdas, fazendo com que o cliente entenda que com uma contratação, com uma inteligência feita, uma análise de risco bem feita e uma boa gestão, ele começa a diminuir suas perdas, através de um projeto de prevenção de perdas que nós implantamos dentro do cliente. E, para uma questão organizacional, as políticas, normas e procedimentos dentro desses nossos clientes, isso é muito importante, você manualizar o que ele tem para fazer, tanto a área de segurança como algumas áreas correlatas à segurança dentro dos nossos clientes. As regulamentações que são feitas junto a alguns órgãos públicos também são feitas pela Risco Consultoria. Aqui temos alguns dos nossos clientes ao longo da criação da Risco. A maioria deles estão com a gente até hoje. Hoje nos condomínios, só para esclarecer, temos o Alphaville aqui, o Amsterdã, o Agrobai é um agronegócio, o Sanremo foi nosso primeiro cliente e daí vai, certo? O Trio Ribeirão Preto, esse é um grande case de sucesso, inclusive representado aqui pelo pessoal, e convido a todos, quem quiser visitar, é um grande projeto de segurança feito pela Risco. Quem quiser e puder visitar, vamos pedir autorização para o pessoal do Trio, mas podemos mostrar algo relacionado a um grande case de sucesso. Todo o projeto da Risco Consultoria, em parceria com a WCA também, que executou magnificamente. E a Digiforte trazendo a inteligência do projeto. O projeto é magnífico, eu sou apaixonado por esse projeto. Mas falando um pouco sobre a análise de risco. Como que a gente começa? A análise de risco, ela visa trazer para os empreendimentos, empresas, condomínios, agronegócio, uma diminuição de custo. Então, todas as vezes que a gente chega num cliente, o que a gente quer é o custo-benefício para o cliente, as melhores práticas e como ele vai resolver o seu problema sem ter que gastar mais do que ele está gastando. Geralmente, na hora que a gente chega no cliente, o que a gente se depara? Com a situação? Decisões que foram tomadas impensadas. Esse é o maior cenário. Contratação de pessoas que não sabiam o que estão fazendo, contratação de câmeras que não eram para ser instaladas, ou a quantidade de câmeras maiores do que necessário, ou a tecnologia que não era aquela, mais homens do que precisa, barreiras cerca elétrica, concertina, enfim. Tudo que chegaram nesse empreendimento, seja ele empresa, condomínio, vamos falar aqui por condomínio, chegaram lá para vender e o cara comprou, certo? Simplesmente porque ele não sabia e não tinha uma pessoa especializada para auxiliar nesse momento. Nossa proposta é fazer a visão de vocês que pretensos clientes e de todos os nossos clientes, fazer a visão dele mudar com relação à segurança. Que não é um negócio caro. Esse negócio caro que ele fala vai gerar lucro para ele ao final. Uma boa tecnologia, diminuição de homens. Bons homens, diminuição de sinistro. Boas câmeras, não precisa investir nelas durante 5 anos, foi o que nós falamos aí. Enfim, você tendo um projeto que roda integrado, um projeto que roda bem, diminuição de custo fatal. Então, nós chegamos, a nossa análise de risco, ela resume assim: nós chegamos ao cliente, primeiro vamos entender quem é ele, temos um checklist que é passado para a gente entender a empresa, o ramo que atua, como que ela faz, aonde que ela está situada, qual é o endereço, quais são as forças de segurança pública que estão relacionadas com ela. A análise de risco não é feita só no empreendimento, a análise de risco é feita na região que situa o empreendimento, na cidade que situa o empreendimento, no estado que situa o empreendimento. Por quê? Porque não adianta eu analisar um condomínio sem saber qual é o problema que ele tem
de invasão para dentro do condomínio. Dentro do condomínio nós organizamos com normas e procedimentos, mas quem invade o condomínio vem de fora para dentro, não de dentro para fora, certo? Então, eu preciso analisar qual é o tipo de criminalidade que ele tem do lado de fora, para saber quem vai fazer uma intrusão no meu condomínio, certo? Então, nós analisamos o cenário onde o cliente está inserido. Um estudo de históricos de risco, o que já aconteceu lá dentro, como que foi, ele já foi alvo de sinistro, ele não foi alvo de sinistro, e a evolução preventiva já existente. Na grande maioria das vezes, as pessoas entendem como prevenção uma câmera mal colocada, uma concertina. Essas são as atitudes tomadas pelos condomínios, falando como ação preventiva. 80% das vezes a cerca elétrica não funciona, ele só descobre isso quando ele tem um sinistro, porque o cara entrou por ali e aí ele descobre, poxa, mas não funcionava. Por quê? Porque não tem um checklist preventivo. Diariamente o funcionário não está indo lá para checar se aquilo funciona, se a sua barreira de infravermelho funciona, se a sua concertina foi colocada com o espaçamento correto, se aquela concertina era ideal para aquela região, certo? E o que nós estamos vendo aí no cenário de Ribeirão Preto, que o cara investe tudo isso aí, mesmo que não funcione, e os nossos sinistros estão acontecendo pela portaria. Certo? A grande maioria dos sinistros ocorridos em Ribeirão hoje, as pessoas e os fraudadores ou os invasores estão entrando pela portaria. Simplesmente ou aproveitam a entrada de um morador e entram, com uma inclusa fraca, um mau contato com o porteiro, ou o porteiro não tem treinamento, enfim. Tudo isso nós fazemos um estudo e sabemos essa evolução preventiva que o condomínio está ou não está fazendo para que resolva os seus problemas. Feito esse estudo, nós vamos para a análise de segurança atual, que aí entra como é a segurança dele, se a segurança dele é terceirizada, se ela não é terceirizada, ela é própria. Se ela é própria, ela está regulamentada, essa segurança. Para quem não sabe, hoje, no nosso cenário em Ribeirão Preto, isso é grave, 90% dos condomínios na segurança irregular. Hoje, se você quiser ter uma segurança correta, você tem que agir de forma correta. Então, se você consta como a segurança, se você tem um Honda, você tem que ter um Honda regulamentado, se você tem que ter um fiscal de patrimônio, você tem que ter um fiscal de patrimônio regulamentado. Como isso? Você tem que fazer os caras realizarem o serviço para o qual eles foram contratados. Eles não precisam sair do posto, eles não precisam nada, porque nós temos uma tecnologia de inteligência, nós temos as câmeras funcionando, e eles estão lá preventivamente nos postos que atacam as regiões que a gente precisa. O que ele vai agir? Ele vai agir preventivamente, ele está lá observando sempre. A hora que o moral dele caiu, realizamos treinamentos, e a consultoria entra nessa parte. Como moral, a consultoria entra na parte motivacional e sabendo onde estão os gaps, identificados durante o feedback do próprio cliente. O cliente, periodicamente, realizado os indicadores, que o software também faz, nós fazemos os indicadores de performance para o cliente, onde estão os principais sinistros. Dentro dos principais sinistros identificados, realizamos treinamentos para a segurança, no caso lá, fiscais de patrimônio. Analisando a estrutura de segurança do cliente, nós aplicamos o melhor remédio. Se ele precisa de mais gente, se ele precisa de menos gente, se ele precisa de fiscal de patrimônio, se ele precisa de segurança, se ele precisa de porteiro, é isso que a gente faz durante a análise da estrutura de segurança atual do cliente e vamos propor melhores. A identificação dos gaps na estrutura atual de segurança. Na análise, durante o período identificado no cliente, que é de 7 por 24, durante um período de aproximadamente 10 a 15 dias, dependendo do tamanho do cliente, a consultoria permanece lá em horários, no horário diurno, noturno e o tempo todo. Como é feito isso? O consultor da risco vai até o local, permanece durante a parte da manhã, analisando como funciona a rotina de moradores, rotina de zeladoria, rotina de limpeza, rotina de segurança, como funcionam as barreiras e tudo mais, num trabalho de 7 por 24. Então, no outro dia, no período da tarde, no outro dia, no período da noite, no outro dia, no período de madrugada, e se precisar voltar em outros períodos, ele só não tem uma
uma rotina de períodos, justamente para que ele identifique os gaps sem ter uma máscara por parte do próprio cliente ou por parte da estrutura de segurança do condomínio. Feito isso, nós acabamos por identificar que a estrutura geralmente tem as falhas. É isso que nós fazemos com o processo de segurança, identificando todas essas vulnerabilidades e classificando elas, fazendo a classificação dos riscos em tabelas, em riscos baixo, alto, moderado e severo, identificados em matrizes de risco ao final do trabalho, certo? Essa identificação do risco, ela é importante para quê? Para que você saiba, ao final do trabalho, identificado através de notas atribuídas a esses gaps, aonde você vai ter que atacar primeiro. Se você vai ter que atacar primeiro no risco, em qual risco que eu vou ter que atacar primeiro? No risco severo, trazendo ele para uma instância aceitável, do risco severo para o moderado, até entrar num risco alto, depois um risco baixo, trazendo ele para um risco aceitável, de acordo com a capacidade de assumir risco do próprio cliente. E é aí que você vai começando a identificar e trazendo esses riscos para um nível aceitável. Com tudo isso, a análise de risco gera uma melhor tomada de decisões por parte do cliente. Então, identificar os riscos e aonde ela tem que gastar, onde o cliente, o condomínio, tem que gastar para resolver o seu problema, ele tem uma melhor tomada de decisões. Citando o exemplo que eu estava falando aqui agora, nosso primeiro cliente aqui em Ribeirão contratou a gente para fazer um orçamento de câmeras. Foi assim, nós fazemos análise de risco. Mas eles insistiram pra caramba, né? Foi o primeiro condomínio. Eles insistiram pra caramba, faz um orçamento de câmeras. Então chamamos um parceiro à época e tal, fizemos um orçamento de câmeras. Nós não fomos o maior orçamento, inclusive a gente acha que até teria ganho nos orçamentos de câmera pela qualidade e tudo mais. Mas começou uma briga enorme durante a nossa apresentação lá das câmeras, porque olha, mas tem um orçamento de 100 mil, um orçamento de 200 mil, um orçamento de 80, o que nós vamos fazer? E durante aquela briga toda, eu olhando aquilo, eu falei assim, poxa vida, pessoal, e a brigaiada não parava. Eu falei, eu posso dar uma opinião? Aí todo mundo ouviu, eu falei assim, por que vocês não fazem um estudo sobre a situação real do condomínio, se vocês precisam dessa quantidade de câmeras que todo mundo está falando, e até mesmo para você igualar todos os orçamentos, entender qual é o projeto que vocês precisam aqui. Aí todo mundo parou, mas você conhece alguém que faz isso? Eu falei assim, a minha empresa faz isso, nós não fazemos, nós não vendemos câmeras, na verdade. Foi através de um amigo, eu expliquei a história porque que a gente estava lá. Resultado, a análise de risco verificou que eles não precisavam de câmeras. Né? Eles já tinham câmeras, eram câmeras analógicas, na verdade, que eles deveriam trocar essas câmeras no futuro, né? Isso já faz uns 4 anos mais ou menos. No futuro eles vão ter que trocar de câmeras, com certeza, mas no momento, para um investimento de 200, 300 mil, que podia representar um gasto enorme para o condomínio naquela época, o que eles tinham de gap, na verdade, era a portaria. Né? E eles reformaram a portaria e estão felizes para sempre. Até hoje, consta lá sinistro zero no condomínio. Até hoje eles tinham ótimos muros, eles tinham ótima estrutura de perímetro, as casas estavam bem tranquilas, as câmeras, nós fizemos algumas readequações para pegar locais onde tinham gaps, né? Tinha câmera filmando árvore, porque a árvore cresceu na frente da câmera, né? Aquele negócio todo. E isso, resumindo, um profissional exato, com a medida certa, naquele lugar, sem achismo, e resolveu o problema do condomínio, que era a portaria. Resolvido o problema da portaria, eles estão com as mesmas câmeras até hoje, com certeza já deve ter feito algumas manutenções nela, ou até troca, né? Eu não sei hoje como está. Então, ajuda muito na tomada de decisão por parte do síndico ou da Comissão de Segurança do Condomínio, a condução de forma científica baseada em dados. Ou seja, durante a análise, nós vamos classificar os riscos e essa análise, esses dados, trazem a condução do empreendimento, ou da empresa, ou do condomínio de forma científica, ou seja, através de indicadores de performance, no fundo do condomínio, não na frente, enfim, onde você tem mais gaps, onde os riscos são classificados de maneira mais grave. A melhor relação entre regulador e regulado, ou seja, com a análise de risco você também começa a entender o seu colaborador ou o seu terceiro. Saber por que ele não age do jeito que você quer que ele aja dentro do condomínio, ou talvez aquela postura melhore também. Então você vai identificar que você precisa do treinamento certo para a pessoa certa.
dos nossos projetos, nós envolvemos, além da segurança, a limpeza, o terceiro colaborador também, o pessoal da piscina e, lógico, os condôminos. Por quê? Porque todo mundo tem responsabilidade na questão de segurança dentro de um condomínio. E conduz o risco ao nível desejado. Resultado, depois de tudo isso, você consegue trazer o nível de risco comprovadamente para um nível desejável. Muitas vezes, no primeiro momento, não totalmente desejável, mas uma mudança de cultura, que leva de 3 a 6 meses, você consegue trazer a sensação de segurança e a segurança real, uma melhora considerável. Depois da análise de risco feita, a apresentação de um trabalho, os nossos trabalhos são feitos de 3 maneiras. Ele é feito confeccionado em PDF, ele é confeccionado num caderno espiral e ele é feito numa capa dura também, que entrega para o cliente para a questão de arquivamento, para ele guardar o resto da vida do empreendimento, justamente para ter como arquivo. Após isso, é apresentado ao cliente e, caso ele queira e entenda que nós continuemos dentro do empreendimento, nós iniciamos gestão dos riscos patrimoniais. A gestão nada mais é do que o tratamento das vulnerabilidades identificadas na análise de risco. Esse tratamento contínuo é realizado através de um plano de ação que é construído após a análise de risco, que o plano de ação confeccionado de acordo com as vulnerabilidades e o tratamento e o plano para que se trate essas vulnerabilidades ao longo de 12 meses, esse plano de ação é transformado em ação. Então, o cliente tem lá todas as ações que devem ser tomadas, normas, procedimentos, treinamentos, ações de prevenção de perdas e, com isso, a diminuição de custos, e de riscos aos níveis desejáveis. É um prazo de 12 meses, temos clientes de 3 anos, 4 anos, que a gente continua conduzindo, treinando e aprimorando a segurança. Contribui na mudança de cultura. Essa mudança de cultura que é o mais importante dentro da gestão de risco. É fazer com que o condômino enxergue que ele faz parte do processo de segurança e que não só o que ele paga por mês faz parte, mas que ele é integrado no processo de segurança e ele precisa mudar o jeito de ver essa segurança. Ele tá ali. Ou seja, abre um portão, passa 2, 3 carros na abertura desse portão. Quem é síndico aqui de condomínio entende que isso é o que acontece. Empregado que sai pelo portão errado, não faz o cadastro, cartões que não funcionam, dispensadora de cartão que não funciona, ou seja, tudo isso, voltando a funcionar, há uma mudança de cultura e um entendimento de que tudo funciona. E se tudo funcionar integradamente, isso vai diminuir os custos e aumentar a sensação real e a sensação de segurança do condomínio, que são os resultados esperados, ou seja, os colaboradores, aumenta o comprometimento dos colaboradores e a motivação. A gente faz um trabalho motivacional diuturno, com todas as visitas que nós fazemos o trabalho motivacional dos colaboradores. Terceiros, o comprometimento e respeito às regras. O terceiro passa a entender que ele tem horário, que ele tem cadastro para ser feito, ele passa a entender isso tudo dentro do condomínio, ou seja, ele também não fica vagando dentro do condomínio. Tem terceiro que chega lá, eu vou na casa 150, ele vai na 150 e anda, dá volta no condomínio para entender, quando eu comprar um terreno aqui, ele faz isso mesmo, certo? E ele começa a entender que lá dentro não, lá dentro ele precisa ter regras. Os condôminos, como eu disse, um trabalho feito após o 3º mês, começa a entender a mudança de cultura e comportamento do condômino. Há os condôminos mais rebeldes, com certeza, mas isso através de algumas medidas que podem ser drásticas ou não, mas com regras, e todo mundo entendendo a regra, é tranquilo. Depois de 3 meses, 4 meses, a mudança de cultura aumenta e a sensação também. Ou seja, a sensação de segurança aumenta, a segurança real aumenta, e aí o que tem de melhor? A visão de fora para dentro do condomínio também aumenta. Ou seja, se alguém quiser fazer uma intrusão dentro do condomínio, ele vai procurar o condomínio vizinho ou do bairro vizinho e não vai entrar no seu condomínio. Por quê? Poxa, ele está vendo que aquilo aumenta. E o burburinho de todo mundo de dentro do condomínio lá fora leva a sensação de segurança lá para fora também.
Então essa fama de bom condomínio, de condomínio seguro, vai lá para fora e o pessoal entende, olha, eu não vou naquele lá não, eu vou no do lado, que está mais fácil de entrar e é mais desorganizado. Centro de controle operacional, eu fiz esse slide só para ilustrar que os nossos projetos, nós gostamos muito do Centro de Controle Operacional para que controle a questão da inteligência, ou seja o cérebro da tomada de decisões dentro de um condomínio. Tudo que eu falar sobre câmeras ou sobre software aqui eu vou cair na redundância, porque já foi muito bem falado, mas com câmeras boas, com tecnologia, com operador de monitoramento bem treinado, mesmo que você não consiga investir de uma maneira muito bruta no começo, para colocar 2, 3 operadores de monitoramento, mas com software bom de inteligência, como nós já vimos. Um operador bem treinado no começo, você faz miséria lá dentro. E a tomada de decisões passa a ser fantástica, ela passa a ser pontual, ela passa a diminuir o custo. E se você também tem homens ociosos dentro do seu condomínio, você também tem uma diminuição de custo com câmeras inteligentes. Certo? O software analítico, né, que é isso que eu estou dizendo, você tendo um software com uma inteligência, você ajuda a diminuir riscos dentro do condomínio. Os colaboradores, a mesma coisa. Dentro do centro de controle operacional, você começa a controlar decisões, os objetivos e as funções dos colaboradores, fazendo com que ele entenda que eles não estão sozinhos na tomada de decisões, ou seja, por exemplo, segurança. Olha, está tendo um sinistro na parte de cima do condomínio. A hora que o colaborador chega lá, ele já sabe o que tem lá, qual é o tipo de sinistro, porque a câmera já pegou, o software analítico já pegou, ele não está sozinho. Então ele sabe que ele chegando lá, o centro de controle já detectou qual é o tipo de sinistro. Ele só vai lá para tomar decisão. Eu chamo a polícia, não chamo a polícia, eu chamo reforço, não chamo reforço, é um vazamento, é uma luz que apagou, ou coisas assim. Ele só vai lá para tomar a decisão final, mas grande parte das decisões já são tomadas anteriormente pelo próprio centro de controle operacional. E usuários e beneficiários do sistema, ou seja, o próprio condômino começa a entender que ele está seguro. Eu estou frisando esse que o condômino começa a entender que ele está seguro, porque o objetivo final é justamente esse, fazer com que o condômino, ou o dono de empresa, ou os usuários do sistema, entendam que a sensação de segurança tem que aumentar, e a segurança real tem que aumentar, com um custo-benefício cada vez menor, certo? Pessoal, eu sei que é breve, né? Eu sei que assim, eu podia falar, eu tentei resumir o máximo, muitas vezes foi mais rápido do que o necessário, mas o objetivo todo é fazer com que a cultura de segurança dentro dos condomínios aqui em Ribeirão aumente, tá? O que a gente tem visto na maioria dos condomínios que a gente tem visitado são tomadas de decisões precipitadas, muitos comerciantes de qualquer tipo de material vendendo qualquer coisa para os condôminos e o pior de tudo, está vendendo, né? Eles só não estão entregando, né? Eles não entregam o que eles vendem. Então, pessoal, eu gostaria que todo mundo multiplicasse só essa cultura de que as coisas são sérias, porque basta um sinistro, um só, para que as coisas, né, acabem dentro do condomínio. Ou seja, ninguém precisa ser roubado 10 vezes. Você só precisa ser roubado uma vez só para causar um trauma enorme. Tá bom? Obrigado. Eu só queria adicionar uma coisa no que o Fernando falou, que não adianta a gente contratar, às vezes, a empresa X ou a empresa Y para instalar câmera ou sistema de segurança, e o cara vai lá e vende, olha, eu instalo a melhor câmera de segurança que tem, eu uso o melhor sistema de segurança, eu ponho 500 câmeras na sua empresa, no seu condomínio, no que for. Eu acho que isso é perda de dinheiro. É um investimento que às vezes o condomínio faz de modo errado, é bom para a empresa que está vendendo, mas é ruim para o condomínio. Porque a empresa que normalmente, até a WCA, eu falo isso em nome da WCA, a gente não tem ideia de onde pôr a câmera exatamente.
A gente sabe como pôr a câmera, que tipo de câmera vai colocar, o alcance que ela tem que ter, a tecnologia que ela vai utilizar para fazer aquela filmagem, mas eu, pelo menos em Ribeirão e na região, eu não conheço uma empresa que é especializada, que tenha o know-how de segurança mesmo, de saber exatamente, olha, aqui põe a câmera que está ali, ela tem que ter 3 megapixels, porque ela tem que pegar o detalhe exato lá no fim. Isso aí geralmente é uma consultoria que faz. Se não é a Resco, eles são parceiros nossos, a gente sempre indica eles. Eu também não conheço aqui, tem algumas outras empresas aqui em Ribeirão que se falam, que faz isso, mas a gente, né, não sabe muito bem. Eu confio muito no trabalho da Resco, no sentido de que a gente coloca a tecnologia, mas aonde colocar a tecnologia e como utilizar aquela tecnologia, eu acho que é muito importante uma empresa de segurança, de consultoria. Bom, era o que eu tinha para passar hoje, e gostaria de falar um pouco mais, mas o tempo não dá. Lívia, haverão outras oportunidades. Acredito que a parceria é muito grande, e frisar que trabalhar com pessoas sérias é o mais importante de tudo. Obrigado, WCA, obrigado, Bonilha, por estar fazendo junto, obrigado por conhecer, né? Muito famoso.